Vamos pensar o seguinte aqui. Você trabalha e recebe o seu salário no quinto dia útil do mês, ou no dia 10, ou no dia 15, ou no dia 20, o que seja. Você recebe o salário, você tem uma certa organização financeira, e você consegue se organizar a ponto de guardar parte desse seu salário, parte do dinheiro que você separou da sua empresa, por exemplo, ou do dinheiro que você conseguiu dos projetos que você fez ao longo do mês. Você consegue separar parte disso para investir. Mas onde que você vai investir esse dinheiro? Vai colocar em ações, vai colocar em fundos imobiliários, vai colocar em renda fixa, vai talvez aumentar um pouquinho ali a sua reserva de emergência. O que você vai fazer com o dinheiro que você conseguiu economizar? Aonde você vai colocar ele? Onde que você vai investir esse dinheiro? Esse aqui é uma das maiores dificuldades que eu vejo conversando com os investidores hoje em dia. A dificuldade de decidir onde colocar o dinheiro em cada mês. Isso que eu estou falando aqui serve tanto para quem recebe o salário, para quem recebe alguma pensão, para quem recebe aposentadoria, para quem recebe um prêmio de loteria até mesmo, uma herança, que é uma quantidade de dinheiro grande de uma vez só. Existe essa dúvida de onde colocar esse dinheiro. Isso serve desde as pessoas que têm muito dinheiro para investir, tem ali 5, 10 mil reais por mês sobrando para investir, até quem está recém começando, que tem ali 200, 300 reais por mês, 500 reais por mês para investir, e continua com essa dúvida. Onde será que vale mais a pena colocar o dinheiro? Antes de mais nada, você precisa entender aqui o seguinte: não existe a chamada solução tamanho único. Não existe uma solução única, algo universal que todas as pessoas devem seguir. Por quê? Porque cada pessoa, cada investidor e cada investidora tem as suas próprias necessidades, tem os seus próprios desafios e tem os seus próprios objetivos. A forma que você olha para os seus investimentos é diferente e você precisa levar isso em consideração. Os desafios que você tem na sua vida são diferentes. Talvez você esteja passando necessidade em alguma coisa específica, algum familiar seu com problema de saúde, por exemplo. Talvez você precise economizar dinheiro porque pense em se aposentar logo mais, daqui 3, 4, 5 anos. Talvez os seus objetivos são muito mais distantes, você acabou de ter um filho e quer planejar para colocar ali um dinheiro numa conta no nome dele, para que ele consiga ter uma boa educação ao longo do tempo, por exemplo. São objetivos diferentes que necessitam atitudes diferentes para lidar com cada um desses objetivos, para que você consiga conquistar eles ao longo do tempo, conquistar esses objetivos financeiros. Nessa aula aqui, então, o que a gente vai ver? O que eu vou te mostrar nessa aula aqui? Eu vou te mostrar o caminho dourado para que você sempre saiba onde investir. Eu vou te mostrar como que você pode implementar esse caminho dourado na prática. E eu vou te mostrar como que você vai monitorar e manter os seus investimentos ao longo do tempo. Mas vamos lá. Poxa, caminho dourado. O que é o caminho dourado? Para que você sempre saiba o que fazer. O que é esse caminho que vai te guiar por onde investir? Tudo aqui começa com um grande motivo, que é o grande porquê. Por que você quer investir o seu dinheiro? Você investe pensando em objetivos de curto prazo? Talvez trocar de carro, talvez fazer uma viagem com sua família. Você pensa em objetivos de médio prazo, talvez trocar de casa, de apartamento, ter algum gasto um pouco maior, pagar um intercâmbio, por exemplo? Ou são objetivos de longo prazo? Objetivos como se aposentar, objetivos como prover uma renda para o seu filho enquanto ele estiver na faculdade, por exemplo. Nós começamos com esse grande porquê e nós migramos depois para a sua capacidade de correr riscos. Nós temos tanto a parte da capacidade mesmo, que é a relação do dinheiro e do tempo que você tem, da quantidade de dinheiro que você tem para investir e do tempo que você tem até conseguir cumprir com esse seu objetivo financeiro. Por exemplo, se você quer trocar de carro daqui 2 anos, o tempo é de 2 anos. Se você quer se aposentar daqui 20 anos, poxa, 20 anos é um período muito maior, muito mais longo. Tem espaços diferentes para produtos de investimento diferentes. Você tem mais tempo para pensar, você tem mais tempo para correr riscos diferentes, por exemplo. Além disso, não apenas falando da capacidade, a gente precisa também falar da disposição para correr riscos. Qual que é o seu perfil psicológico? Como que você encara os investimentos? Você é uma pessoa que gosta de correr mais risco? Ou você é uma pessoa que prefere investir de forma mais conservadora? Não tem problema nenhum escolher nenhum desses dois lados. Inclusive, isso é um espectro. Você não precisa ser nem o mais arriscado, nem o mais conservador possível. Você pode estar ali no meio termo, sem problema nenhum. O que importa é você estar confortável com a forma que você investe.
Mas vamos lá, como que você vai lidar com essas respostas? Porque o que você respondeu antes vai definir, então, o caminho que você vai percorrer. Os objetivos que você tem, a forma como você lida com seus investimentos, sua capacidade e disposição a correr riscos, é isso que vai lidar, é isso que vai guiar a sua jornada enquanto investidor. Essa imagem clássica aqui, né, do menino aqui na estrada bifurcada, uma delas vai para um castelo mal assombrado e outra vai para um castelo bonito, né, abençoado talvez. Se você vai pelo caminho com menos risco, acaba sendo um caminho mais fácil a ser trilhado. Se você vai para um caminho com mais risco, com um castelo no topo de um penhasco, é um caminho um pouco mais difícil. Só que aqui, no mundo dos investimentos, acaba sendo muito parecido com um videogame. A fase mais difícil, o caminho mais difícil, muitas vezes é o que pode dar mais resultado. De novo, tudo bem você não querer correr riscos, tudo bem você querer investir apenas da forma mais conservadora possível, mas os resultados mais altos, no caso de um videogame, aquele item um pouco mais raro, você provavelmente só vai conquistar se você acabar seguindo o caminho mais difícil, derrotando um chefão final, por exemplo, usando essa analogia de videogame. Você só vai conseguir se trilhar esse caminho mais difícil. E como a gente está aqui falando de caminhos fáceis e difíceis, talvez você já esteja entendendo o que eu quero dizer aqui em relação ao risco que você vai correr nos seus investimentos. Mas a gente vai retomar isso logo mais. Em resumo, para você trilhar o caminho dourado, e o que é esse caminho dourado? De novo, maior risco vai ser então uma maior exposição em ativos de risco. Ativos como renda variável, ativos como criptomoedas, por que não? Ativos como metais, como investimento em ouro. São ativos mais voláteis, cujo preço varia mais violentamente ao longo dos dias. Por outro lado, menor risco seria então uma maior exposição em ativos mais seguros, ativos de renda fixa, ativos como títulos do Tesouro Direto, ativos como títulos emitidos por bancos, CDBs, LCIs, LCAs, ativos que são de renda fixa ou de produtos de baixo risco. Com isso definido, sabendo mais ou menos o que é essa definição básica de risco que vai guiar a gente aqui, a gente pode então passar de fase. Onde é que está o ouro desse caminho dourado? O que significa o caminho dourado em si? Esse caminho que eu recomendo que você siga nada mais é do que o exemplo da alocação de ativos. Vamos dar uma olhada rapidinho nessa imagem aqui. Nessa imagem aqui nós temos primeiro um exemplo teórico de dois ativos muito simples e uma carteira composta apenas por esses dois ativos. Na linha vermelha, nós temos o ativo que permanece perfeitamente estável ao longo do tempo. Ele não muda. Você coloca 100 mil reais nesse ativo e ele não muda ao longo do tempo. Na linha azul, nós temos um ativo que varia, só que ele varia dentro de uma mesma margem. Ou seja, você investe 100 mil reais, ele aumenta para 200 mil, depois volta para 100, depois aumenta para 200, volta para 100, aumenta para 200, volta para 100, e ele tem esse efeito sanfona ao longo do tempo. Onde eu quero chegar com isso aqui? Que se você conseguir montar uma carteira diversificada com esses dois ativos, colocando metade do seu dinheiro em cada um desses dois ativos e efetuar o chamado rebalanceamento ao longo do tempo, o seu resultado não vai ser a média. Não vai ser, por exemplo, 150 mil reais, uma linha cortando a linha azul, por exemplo. O ato de você investir em ativos descorrelacionados dessa forma aqui, o ato de você rebalancear a sua carteira de investimentos ao longo do tempo, resulta na linha amarela desse gráfico. Que você pode ver que no começo ela não tem um desempenho tão bom quanto a linha azul. Ela não tem um desempenho tão bom quanto o ativo número 1, o ativo azul. Ela aumenta menos e cai. E aumenta menos e cai. E aumenta mais ou menos parecido e cai. E é só depois de muito tempo, esse período inicial, que você começa a ver resultados que você simplesmente não teria como atingir de outra forma. Supondo, né, claro, que você teria apenas esses dois ativos à sua disposição, a melhor forma de se fazer é justamente diversificar igualmente entre os dois e rebalancear a sua carteira de investimentos ao longo do tempo. Pode parecer não fazer sentido no início, mas ao longo do tempo isso se paga. E por que isso faz sentido?
Porque quando você rebalanceia os seus investimentos, quando você retoma o estado da sua carteira de investimentos para de volta ao percentual ideal de alocação, e a gente já vai ver sobre isso, você estará sistematicamente vendendo aquele ativo que mais se valorizou e comprando o ativo em baixa. O que acontece em um exemplo simples como esse? Você vende o ativo que mais se valorizou, provavelmente vai vender o ativo azul aqui no momento de alta e vai comprar o outro ativo, que por mais que ele não se mexa ao longo do tempo, esse controle de risco faz com que você tenha resultados muito impressionantes ao longo do tempo. Mas claro, isso aqui não existe. Isso aqui é um gráfico, simplesmente é um gráfico puramente teórico. Tem dois ativos, não existe esses ativos aqui na vida real. Não existe uma ação que performe dessa forma, nem mesmo um ativo de renda fixa que permaneça perfeitamente estável ao longo do tempo. Isso aqui é a teoria. Só que parte dessa teoria se traduz para dentro da prática também. Por exemplo, momentos de crise na Bolsa de Valores. A gente pode ter um momento de crise, por exemplo, uma crise aguda como foi em 2020, em que nós tivemos o Ibovespa caindo 50% em pouquíssimos dias, porque não se sabia o que viria pela frente. Então ele caiu. A S&P 500 caiu também, vários índices de bolsas mundiais caíram de forma bastante dramática naquele período. Quem conseguiu capturar essa queda, investir nas ações lá embaixo, com certeza teve um resultado interessante. Quem investiu, por exemplo, em um período de crise um pouco mais estendida, como foi aqui no Brasil, entre os anos 2010 e 2016, subia um pouco, caía um pouco. Aí subia de novo, caía de novo. Aí o governo falava alguma coisa que animava o mercado se valorizava, as pessoas começavam a investir em ações. Aí tinha uma nova crise política no meio, mais alguns escândalos de corrupção. Você lembra como é que é essa época, né? 2013, 2014. Protestos nas ruas, bolsa caía. Isso aconteceu durante, olha só, 5, 6, 7 anos diferentes. Seguidos, assim. Com aquele velho ditado da bolsa que sobe caindo. Porque foi de fato um movimento não apenas lateralizado, em que as coisas não sabiam se ia subir muito ou se ia cair de fato, mas ao longo do tempo o que a gente poderia traçar era uma linha relativamente de queda. E que poderia ser aproveitada pelos investidores. Porque a gente sabe como foi os momentos seguintes, momentos de alta que vieram depois. De 2016, aproximadamente, até março de 2020, que é quando a gente teve a crise ali de 2020, foi um período de alta muito forte para as ações aqui no Brasil. Consequentemente, quem investiu antes, quem investiu ao longo de uma crise, poderia ter aproveitado esse momento de mercado. Outros momentos de alta, 2019, 2020, no pré-pandemia, 2009, 2010, no pós-crise 2008, foi um momento em que teve um movimento de alta muito grande das ações, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Isso aqui, claro, estou falando de ações aqui porque a gente tem um índice que é fácil de visualizar, mas isso vale para todas as classes de ativos. Isso vale para ações, vale para renda fixa, vale para tesouro direto, vale para debêntures, vale até para o mercado imobiliário, por que não? A gente sabe, o mercado imobiliário também funciona em ciclos diferentes. E o resultado que você vai ter investindo no mercado imobiliário depende muitas vezes não do preço que você vai vender lá na frente, mas do preço que você consegue comprar o imóvel ou o preço que você paga para construir um determinado imóvel. Isso está dentro do ciclo imobiliário. Ciclo do país, ciclo da região, ciclo da cidade em que você decide investir. O que eu estou querendo mostrar aqui? Que com uma carteira de investimentos diversificada e seguindo um controle de risco adequado, o que você pode experienciar ao longo do tempo, o que você vai experienciar ao longo do tempo, são diversos momentos diferentes de alta do mercado, em que todo mundo está feliz, todo mundo está comemorando. Momentos, poxa, Ibovespa bateu recorde, S&P bateu recorde, nós tivemos a 10ª empresa trilionária do mundo, ou algo do tipo. E a gente também vai ter momentos de crise na Bolsa de Valores. Crises agudas, em que cai muito rápido, 2020, ou Black Monday, se a gente voltar para os anos 80. Momentos de crise estendida, em que vai ter problema político acontecendo,
vai ter conflitos internacionais acontecendo, vai ter talvez algumas questões climáticas que podem atrapalhar algumas commodities agrícolas, por exemplo. Isso afeta diretamente várias empresas aqui do Brasil. Crises vão acontecer, mas é preciso estar preparado. E eu não digo estar preparado no sentido de, poxa, todo dia eu estou acompanhando o mercado, eu leio todas as notícias, eu sei exatamente o que acontece em todo lugar do mundo. Isso não é estar preparado, isso não é estar preparado. Isso é estar talvez informado. Talvez informado, mas não preparado. Preparado é quando você sabe como agir. Não basta ter a informação. Não basta saber que algo está acontecendo. O que você precisa é saber como agir. Então, como é que essa ideia do caminho dourado funciona? Basicamente, a ideia aqui é o seguinte: é você fazer rebalanceamentos frequentes de forma sistemática. Ou seja, a cada determinado período de tempo ou a uma determinada variação na sua carteira de investimentos, você vai lá e age. Esses rebalanceamentos sistemáticos, eles te forçam a comprar em momentos de baixa, comprar ativos em momentos de baixa e vender ativos em momentos de alta. E isso resulta numa identificação automática de oportunidades ao longo do tempo. Você não precisa ficar vidrado no mercado o dia inteiro. Você não precisa acompanhar diversas pessoas diferentes, diversos canais de mídia, esperando que eles vão te trazer a resposta. Porque eles não vão. Eles vão te trazer informação. Mas você precisa saber lidar com essas informações. Você precisa saber o que fazer com todas essas informações que você está recebendo ao longo do tempo. Esse caminho dourado aqui fala também sobre a diversificação em classes de ativos. Por quê? Porque essa diversificação diminui a volatilidade do seu patrimônio a longo prazo. Você pode ver por esse gráfico, vou abrir na outra imagem aqui, fica um pouco maior. A maior volatilidade aqui está na linha azul. Vai de 100 para 200, 100 para 200, 100 para 200. Você pode ver que o tamanho dessa curva aqui é maior, certo? Está variando mais. A linha amarela varia menos. Ela varia de 100 para, vamos colocar aqui, provavelmente 150, aí para 110, para 180, para 150, para quase 200. A variação dela é menor. Mas mesmo com uma variação menor, o resultado global que nós temos, o resultado ao longo do tempo, o resultado da diversificação entre esses dois ativos acaba sendo um resultado maior, mais positivo. Um resultado mais favorável para o investidor que teve um retorno maior nos seus investimentos. E, é claro, seguindo esse caminho, seguindo o caminho da diversificação, do rebalanceamento frequente, do uso de estratégias adequadas, o que você vai ter no fim do dia é um processo de investimento que é claro, você entende o que está fazendo, você tem noção dos seus movimentos, você sabe o que fazer ao longo do tempo e também é um processo bastante poderoso. Isso aqui, de novo, exemplo teórico, exemplo prático, é não apenas os rebalanceamentos sistemáticos que você vai fazer ao longo do tempo, de tempos em tempos, mas também poder aproveitar, com noção do que você está fazendo, os diferentes momentos de crise. Crise nacional, crise internacional, crise em vários tipos diferentes de ativos. Aproveitar esses momentos de crise para impulsionar ainda mais os seus investimentos. Vamos lá então. A gente viu por cima como é que é o caminho dourado na prática. Mas como que a gente pode implementar ele nos investimentos? Para que você consiga fazer essa implementação, você precisa, antes de qualquer movimento, definir aquilo que a gente chama de alocação ideal. Como eu já falei, esse conceito ele vem de fora, vem da estratégia de Asset Allocation, um termo americano em inglês, que fala justamente sobre como que você vai alocar, onde que você vai colocar os seus recursos em diferentes classes de ativos. Então você primeiro deve definir o quê? A alocação ideal, para que ao longo do tempo você use esses seus recursos, esse seu dinheiro que você conseguiu economizar para investir, para ajustar os seus investimentos, de modo a retomar para a alocação ideal, de forma a retornar para a alocação ideal.
Vamos tratar aqui de alguns modelos de alocação conhecidos. Eu vou passar aqui por cima, bem rápido, todo esse material que ele está dentro do Fluxo, que é um curso pago que eu tenho, mas que eu resolvi disponibilizar gratuitamente aqui nessa aula. Alguns modelos bastante conhecidos de alocação. Modelo 60-40. Qual que é a ideia do modelo 60-40? Na realidade do investidor americano, você coloca 60% em participações, em equities, em ações principalmente, 40% em bonds, em títulos de renda fixa. Por que isso funciona muito bem? Porque ações nos Estados Unidos têm uma perspectiva de retorno bastante interessante, ao passo que as bonds, os títulos de renda fixa, conseguem controlar o risco dessa alocação, por mais que não tenham um resultado esperado tão grande assim. Esse aqui, o modelo 60-40, é bastante considerado como um modelo moderado, porque a parte de risco, a parcela de risco, está nas suas participações, enquanto a parte mais segura da carteira, que segura um pouco da volatilidade, que diminui o risco, está na parte de renda fixa, nos bonds da carteira. Esse é o único modelo que existe? Não, existem diversos modelos diferentes. Modelos de alocação é que realmente não faltam. Vamos tratar de mais alguns aqui rapidamente. A gente tem o The All Weather Portfolio da Bridgewater, do Ray Dalio, que fala o seguinte: você tem vários tipos de ativos diferentes e você vai alocar o seu dinheiro ao longo desses ativos diferentes. No caso, são 40% em títulos de renda fixa americana de vencimento mais longo. Vencimento mais longo tem um pouco mais de risco, um pouco mais de retorno. Depois, 15% em renda fixa americana de vencimento mais curto. Vencimento mais curto tem menos retorno, mas bem menos risco também. 30% em ações americanas, 7,5% em ouro, que é um ativo que não é tão falado assim em alocação de ativos, por alguns motivos mais técnicos, mas é interessante que ele coloca aqui, e 7,5% em outras commodities. A gente tem outros modelos de alocação, como o modelo do fundo da Yale, da Universidade de Yale, em como eles gerem o patrimônio da universidade ao longo do tempo. E aqui é interessante de observar que o próprio modelo de alocação ele vai mudando ao longo do tempo. A gente tem nesse gráfico aqui como que avançou o modelo de alocação ao longo do tempo. A gente tem a legenda do gráfico aqui, vou aumentar aqui rapidinho para a gente conseguir enxergar. Que olha, por exemplo, lá atrás, nos anos 90, a parcela em dinheiro e renda fixa de vencimento curto, que é o dinheiro que está mais facilmente disponível ali para investir, para aproveitar oportunidades, era muito grande, era de quase 20% do fundo. Chegou a 0% quando? Ali, ó, 2008, perto da crise, em que eles aproveitaram, provavelmente, esse dinheiro que estava parado para fazer os seus investimentos. Ao longo do tempo também eles foram mudando todas as classes de ativos, os pesos em cada uma dessas classes. Nós temos também o fundo Norges Bank, que é um dos maiores fundos globais, é um fundo extremamente gigante, olha aqui, ó, 1,2 trilhão de dólares sob gestão. E eles têm uma posição bastante diferente também. 72% em participações, 72% em ações, 25% em renda fixa, 2,5% em imóveis apenas e 0,1% em infraestrutura de energia renovável. E pode parecer pouco, por exemplo, esses 2,5% em imóveis, só que isso são 31 bilhões de dólares, aproximadamente 160 bilhões de reais na época que eu fiz essa aula aqui. Em comparação, se a gente for olhar para os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles somados possuem um patrimônio de aproximadamente 7 bilhões. Na época que eu estava fazendo essa aula, hoje provavelmente está por volta de 10, 15 bilhões. Então você pode perceber que diferentes fundos, de novo, vamos voltar aqui, ó. Diferentes fundos com diferentes o quê? Diferentes objetivos. Objetivos de curto prazo, diferentes objetivos de médio, de longo prazo. Com uma capacidade, uma disposição diferente, acabam investindo de forma diferente. Como que você pode usar esse racional para você, então? Como que você pode pensar em investir o seu dinheiro seguindo talvez um caminho parecido com o caminho dourado? Bom, passo número 1 para você aplicar isso aqui no Brasil é identificar as oportunidades. Considerar os ativos que existem aqui, os produtos de investimento que você consegue colocar aqui. No caso, nós temos de forma muito facilitada, de fácil acesso, produtos como ações nacionais, ações internacionais, que podem ser investidas de várias formas diferentes, via ETFs, via BDR, via abrir conta em uma corretora fora do país, ou usar algumas facilidades do Banco Inter ou da XP, por exemplo, para investir direto lá fora. Nós temos inúmeros produtos diferentes de renda fixa, que é bastante interessante aqui no Brasil, justamente porque nós somos um país de juros altos, isso é inegável, é melhor que você não negue, inclusive, é melhor que você considere esse fato na sua alocação. E também toda a parte de real estate, imóveis, terras, terrenos e por aí vai.
Passo número 2 é, tendo identificado essas oportunidades, nós vamos então fazer uma classificação de risco. Entendendo aqui novamente que ativos de alto risco seriam ativos de renda variável, ações nacionais, ações estrangeiras. Ativos de baixo risco seriam ativos de renda fixa, que pode ser um pouco mais arriscado do que ações, dependendo do caso, principalmente se a gente for olhar para questões como debêntures, como CRI, CRAs, que não tem umas garantias tão claras assim, mas que, no geral, olhando principalmente para a parte de CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Direto, eles tendem a realmente diminuir o risco de uma carteira. E a gente tem também os ativos de médio risco, imóveis, terras relacionados e também alguns ativos de renda fixa. Tendo identificado as oportunidades e tendo classificado o risco nessas oportunidades, nessas possibilidades de investimento, o que nos resta então é montar um modelo de alocação adequado. Conseguir fazer com que esses diferentes produtos de investimento, essas diferentes possibilidades, consigam conversar bem entre si para montar uma carteira de investimentos. Tendo feito a identificação de oportunidades e a classificação de risco adequada dessas oportunidades, o que nos resta agora então montar um modelo de alocação adequado, e aqui a gente vai usar 4 classes diferentes que são fáceis de entender, de fácil acesso aqui no Brasil. São o quê? São ações brasileiras, ações norte-americanas, imóveis e mercado imobiliário no geral, e juros, aqui principalmente ativos de renda fixa, mas também alguns ativos que talvez você não considere de renda fixa, mas que se encaixam perfeitamente nessa descrição. Para diferentes modelos, o que a gente teria então é o seguinte: maior risco é uma maior exposição na parcela de ações, enquanto menor risco é uma menor exposição em uma parcela de ações. Traduzindo isso para a nossa realidade, a gente pode ter, por exemplo, 2 exemplos aqui que eu separei de alocação que você pode implementar. Seria um exemplo conservador, que utiliza quase que a totalidade da carteira para investir em juros, e aqui não são apenas títulos como Tesouro Selic, mas também CDBs, LCIs, LCAs e alguns fundos específicos, e o restante separado em ações brasileiras, ações americanas e imóveis, ou mesmo um modelo moderado, que coloca 50% em juros, 50% em ativos relacionados à renda fixa e o restante, então, nessas outras classes aqui. Claro, isso aqui é um exemplo de alocação. Eu não quero que você siga isso aqui cegamente, porque eu já falei, lá no início da aula, o que eu falei? Que não existe uma solução tamanho único. Não adianta você copiar o modelo conservador ou copiar o modelo moderado sem verdadeiramente entender por que ele é daquela forma. Ou sem verdadeiramente entender quais são os seus objetivos. Qual que é a sua capacidade, qual que é a sua disposição para correr riscos. Você precisa entender, você precisa internalizar essas questões antes de dar o primeiro passo, antes de montar um modelo de alocação, antes de seguir um determinado modelo. Dito isso, tendo então definido essa alocação ideal, o processo de implementação ele é relativamente simples. Se você tem o dinheiro parado, tá lá na poupança, tá debaixo do colchão, tá em algum ativo que é simples de retirar, basta você colocar o seu dinheiro de modo a alcançar os percentuais ideais. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Você tem 100 mil reais e é uma pessoa que se identificou muito com esse modelo conservador aqui, 100 mil reais, 85 mil em juros, 5 mil em ações brasileiras, 5 mil em ações americanas, 5 mil no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, é difícil investir 5 mil reais em imóveis, mas a gente tem opções como fundos imobiliários, como fundos do agronegócio, que permitem que você, com patrimônio muito menor, consiga se expor de forma diversificada, o que é maravilhoso. A acessibilidade desse mercado é muito boa. Então, é bastante simples você fazer isso. Claro, você não precisa fazer do dia para a noite, fazer isso tudo em um dia só, você pode colocar o seu dinheiro aos poucos e se acostumando, se aclimatando a esse novo mercado de investimentos, caso você ainda não tenha o seu dinheiro investido. Agora, se você já tem o seu dinheiro investido e quer fazer essa migração, aí essa questão ela costuma ficar um pouco mais difícil. Muito por causa de um... Eu coloquei aqui inimigo no texto, Inimigo é uma palavra um pouco pesada. É por causa de uma questão em comum aqui no Brasil, que é a tributação. Por quê? Porque diferentes tipos de investimentos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, diferentes tipos de investimentos são tributados de forma diferente. Então a renda fixa, em geral, ela premia quem permanece investido por mais tempo. Tabela regressiva da renda fixa é o menor imposto, a menor alíquota para quem segura por mais tempo.
Já a renda variável, ações, fundos imobiliários, possui regras específicas para, por exemplo, compensação de tributos. Ações você pode fazer compensação, ETFs não, fundos imobiliários não. Então você precisa estudar um pouco mais aqui, infelizmente, para como que você vai fazer essa migração, caso você já tenha dinheiro investido e pensa, por exemplo, em ajustar o risco da sua carteira. Talvez diminuir um pouco a exposição em ações, talvez aumentar a exposição em ações ou a exposição em imóveis, em fundos imobiliários, o que for. A minha dica aqui é a seguinte: vá ajustando seus investimentos com novos aportes, com novo dinheiro entrando. Então, por mais que o seu patrimônio atual talvez não esteja investido da forma ideal ou com a alocação ideal, o que você vai ver ao longo do tempo é que se você tem dinheiro para investir todo mês, se você consegue economizar ali 200, 500, R$1.000, R$2.000 por mês para investir, usar esse dinheiro, esses novos aportes para ajustar o seu patrimônio, acaba sendo tributariamente mais inteligente. Por quê? Porque dessa forma você não precisa vender, você não precisa se complicar nesse primeiro momento. Você não precisa fazer nenhuma venda complexa, nenhuma estrutura específica para você conseguir compensar tributo do jeito certo. Você não precisa fazer isso. Você pode tranquilamente fazer aos poucos, fazer com novos aportes, se for o caso. Agora, se você realmente quiser fazer a migração, ou se você deliberadamente precisar fazer a migração por questão de risco, ou por questão de, poxa, eu preciso retirar parte dos meus investimentos, eu nem sei por onde começar. Nesse caso, falar com um profissional de investimentos, com um consultor, por exemplo, para que ele possa te ajudar com esse projeto, acaba sendo uma ótima ideia, de novo, principalmente para você evitar grandes dificuldades, evitar grandes problemas, para que você consiga trilhar esse caminho dourado com muito mais tranquilidade e facilidade. Mas eu falei muito da teoria até aqui, né? Eu não falei muito da prática. Afinal, onde que a gente pode investir? Quais ações, quais CDBs, quais fundos? Aqui acaba sendo uma história um pouco diferente. Por quê? Porque o ponto mais importante que a gente está tratando aqui, ao longo de toda essa aula, é a questão de alocação de ativos. De como que você vai trilhar o seu caminho. De quais são os passos que você vai tomar. De qual que é, por exemplo, a sua alocação ideal. Qual que é a sua exposição ideal ao risco. Quando a gente começa a falar sobre estratégias de seleção de ativos, quais ações, quais fundos escolher, a gente também pode falar sobre isso, mas a parte de alocação ela é mais importante. O ponto mais importante que a gente está tratando aqui é o da alocação de ativos. O mais importante é a diversificação entre diferentes tipos de investimento. Até porque cada tipo de investimento tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos pegar ações brasileiras, especificamente, como exemplo. Que vantagens que a gente tem de investir aqui no mercado brasileiro? Olha, tem um potencial de retorno bastante interessante. Ele tem um resultado atrelado à economia local, atrelado à inflação local, que é interessante para o investidor de longo prazo. Ações brasileiras têm um bom histórico. Querendo ou não, elas têm um bom histórico aqui no Brasil. Mas elas têm desvantagens também. Que tipo de desvantagem tem investir em ações brasileiras? Tem uma alta volatilidade, o preço varia muito. Elas não são tão relevantes assim em âmbito mundial. As maiores empresas do Brasil não se comparam às maiores empresas dos Estados Unidos, por exemplo, às maiores empresas da China ou da Europa. E nós temos poucos setores importantes aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso? As maiores empresas aqui no Brasil elas são principalmente do setor de commodity. Empresas como Vale, empresas como Petrobras, as diversas empresas agrícolas aqui, são empresas de commodity, que é um pouco diferente da realidade, por exemplo, dos Estados Unidos, em que as maiores empresas são empresas de tecnologia, que são de setores diferentes. Então, nesse caso, uma possibilidade que você tem é, tendo definido as classes que você vai investir, o próximo passo, então, é entender qual estratégia você vai adotar para cada classe de ativos diferentes. Porque se você olhar, por exemplo, para ações, sejam ações brasileiras como ações americanas, você pode investir pensando em dividendos, pensando em receber dinheiro todo mês, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, para que você tenha esse fluxo de caixa vindo dos seus investimentos. Mas você pode pensar também, por que não, investimento em valor. Comprar ações baratas, comprar ações descontadas, para que você tenha um ganho de capital quando você for vender essas ações. Você pode pensar em factor investing, pensar em várias formas diferentes de avaliar as ações, vários critérios diferentes que você vai usar para avaliar se vale a pena investir em uma determinada ação ou não.
Você pode, por exemplo, pensar nas small caps. Como é que é? Pequenas empresas, grandes negócios. Essa frase ela não existe à toa. Uma small cap, uma micro cap, nano cap, empresas pequenas, elas tendem a ter um potencial de crescimento maior. Também é uma tese de investimento válida. E são essas teses de investimentos que podem guiar a estratégia de seleção de ativos que você vai utilizar dentro da sua grande alocação. E se dentro de ações você tem várias teses, várias estratégias de seleção de ativos, isso vale também para todas as classes que a gente está vendo aqui, todas as classes de ativos. Então, na parte de imóveis, por exemplo, você pode escolher fundos imobiliários, fundos do agronegócio, você tem a opção de participar de crowdfunding imobiliário, você tem a opção de investir diretamente no mercado imobiliário, seja fazendo house flipping, seja participando de leilão de imóveis, que ficou bastante popular aqui no Brasil de um tempo para cá, seja fazendo desenvolvimento direto de imóveis, né, comprando terreno, construindo prédios, kitnets, apartamentos, casas, o que for, que, de novo, né, não são opções tão fáceis, tendem a tomar mais tempo, mas são plenamente válidos, são de fato formas lucrativas de investimento se bem feito. Para a parte de juros, para a parte de renda fixa também. Renda fixa parece simples, mas é muito complicado. É mais complicado do que ações. Então você tem, por exemplo, estratégia de bond laddering, de colocar diferentes vencimentos para os ativos que você está investindo, de colocar divisões por emissores para controlar mais o risco. Lembrando que o risco da renda fixa é o risco de perda total, muitas vezes, então controlar por emissor ajuda a controlar o risco. Controlar por indexador, ativos de renda fixa podem ser pré-fixados, render 10% ao ano, pode ser pós-fixados, render 120% do CDI, por exemplo. São rentabilidades diferentes, então controlar por indexador de rentabilidade também pode ser um controle bastante interessante para os seus investimentos. E por aí vai. Onde eu quero chegar aqui? Que cada estratégia diferente escolhe tipos diferentes de ativos e pode ser utilizada dependendo do objetivo do investidor. Exemplo mais característico de todos: se você precisa de um fluxo de caixa, se você quer deliberadamente viver de renda dos seus investimentos, que você invista e esse seu dinheiro investido consiga te trazer resultados todo mês, consiga te trazer rendimentos caindo no seu bolso. Faz sentido investir em empresas pequenas com potencial de valorização? É um pouco difícil de vender essa ideia. Em especial sabendo que a gente pode, por exemplo, investir em ações que são boas pagadoras de dividendos, em fundos imobiliários que distribuem rendimentos mensais, em títulos de renda fixa que distribuem juros também com uma certa recorrência. A gente tem várias formas diferentes aqui de escolher ativos que tenham como base, tenham como tese principal a distribuição de rendimentos, que pode ser interessante para você. Agora, se você tiver em um momento de vida diferente, pensar, olha, na verdade, eu trabalho hoje. Eu já tenho dinheiro no meu bolso suficiente. Eu não preciso que os meus investimentos me gerem esse resultado. Eu posso abrir mão desse resultado gerado para investir, por exemplo, em empresas que têm um maior potencial de crescimento. Por exemplo, eu quero um crescimento patrimonial muito grande. Eu posso investir em empresas que têm um maior potencial de crescimento. Eu posso investir, talvez, indo para o mercado imobiliário, eu posso investir em terrenos. Um terreno não gera renda, em tese. Se você não aluga ele como estacionamento ou algo do tipo, um terreno não gera renda, ele está ali parado. É um investimento, em tese, especulativo, mas ele pode ter um potencial de valorização. Um investimento em renda fixa, por exemplo, um tesouro IPCA+, 2045, ele vai vencer em 2045, lá na frente. Só que como você escolheu um investimento com um vencimento muito longo, ele acaba tendo uma taxa, uma rentabilidade bastante interessante. Hoje em dia, na casa de IPCA mais 5, quase IPCA mais 6, 6% acima da inflação por ano. É um rendimento bastante interessante, mas que não combina, de novo, não combina com todos os objetivos. Por isso que você precisa avaliar por que você investe. Qual o seu objetivo financeiro? O que você quer fazer com o seu dinheiro? Objetivos de curto, de médio, de longo prazo? Qual que é a sua capacidade para lidar com os riscos? Qual é a sua disposição psicológica para lidar com a volatilidade do mercado financeiro? Você precisa responder isso antes de continuar. Por quê? Porque, de novo, objetivos diferentes necessitam que o investidor opte por estratégias de seleção de ativos diferentes. E é muito importante que você tenha isso na cabeça. É muito importante que você internalize isso para si. Ok.
Você já entendeu qual é o caminho dourado? Você já entendeu como implementar o caminho dourado com tudo isso que eu falei até aqui? Mas como que você vai então monitorar e manter esses seus investimentos ao longo do tempo? Bom, no primeiro passo você entendeu a importância de ter essas expectativas alinhadas e de investir de acordo com você, de acordo com seus objetivos, de acordo com a sua capacidade de disposição a correr risco. No segundo passo que a gente estava vendo agora, você definiu e implementou a alocação ideal. Você entendeu mais ou menos como que você enxerga o risco, montou a sua carteira de investimentos com base nos percentuais ideais para cada classe de ativos. Agora, o que você vai fazer ao longo do tempo é simplesmente monitorar e manter os seus investimentos. É uma questão simples. Como que funciona essa estratégia ao longo do tempo? Sabendo qual é essa sua alocação inicial, o que você vai fazer ao longo do tempo é direcionar os seus movimentos e suas operações, o dinheiro que entra todo mês, para que a sua carteira de investimentos esteja sempre perto do ideal em cada classe de ativos. Ações, juros, mercado imobiliário, ações internacionais. Vamos voltar para a primeira pergunta dessa aula aqui. Qual que é a primeira pergunta? O que eu introduzi essa aula? Como que eu introduzi essa aula? Uma das maiores dificuldades é decidir onde você vai colocar o seu dinheiro nesse mês. Você recebe o salário, você tem um dinheiro separado ali, que você conseguiu no mês, e não sabe onde colocar. Por que você não sabe onde colocar? Você não sabe onde colocar porque você não tem essa parte inicial aqui clara. Você não tem, talvez, objetivos financeiros muito bem desenhados, de curto e médio prazo. Você não tem uma clareza muito grande em relação à sua capacidade de correr riscos, quanto tempo você tem pela frente, quanto dinheiro você já tem e como você pode usar isso a seu favor. Você não sabe, talvez, qual que é a sua disposição para correr riscos. Talvez você seja uma pessoa muito conservadora, mas que passa o dia consumindo conteúdo sobre investimento em ações. E você pensa que talvez isso é o ideal para você, que você precisa desesperadamente colocar o seu dinheiro em ações para ter sucesso investindo. O que não necessariamente é verdade. Você precisa ter noção dessas perguntas iniciais para conseguir trilhar esse caminho dourado. Para conseguir fazer com que você tenha sucesso ao longo do tempo investindo. Porque isso que eu mostrei aqui é bastante poderoso. É simples, mas poderoso. Só que você precisa ter noção dessas questões iniciais para conseguir colocar ela em prática. Para te mostrar aqui, rapidamente, no final dessa aula, como que eu invisto. Eu invisto da mesma forma que eu mostrei ao longo dessa aula aqui. Eu tenho essa imagem aqui que resume um pouco do que eu mostro em muito mais detalhe dentro do meu curso de investimentos, que é o fluxo. Vamos abrir essa imagem aqui para que você entenda mais ou menos o que eu quero dizer. O que eu quis dizer, principalmente ao longo de toda essa aula aqui. Todo mês, a ideia é que você pegue esse dinheiro que você já tem separado, que você já conseguiu economizar, já teve um controle financeiro adequado, por exemplo, e guie o dinheiro para o seu local ideal. Como se fosse um jogo de tabuleiro. Você começa aqui no início. Digamos que você queira resgatar o dinheiro. Você quer resgatar 5 mil reais para comprar um presente, por exemplo. Ok, você está aqui no início. O que você quer? Você quer investir ou resgatar? Quer resgatar. É uma emergência? Não é uma emergência. Esse valor, 5 mil reais, ele é menor do que seu aporte recorrente? Digamos que você faça um aporte de R$1.000 por mês. Não, ele é maior do que o meu aporte recorrente. Aqui, no caso, o ideal seria, considere utilizar o seu cartão de crédito, parcelando no cartão, por exemplo, ou criar um novo objetivo financeiro para que ao invés de comprar hoje, você compre assim que você tiver economizado o montante total. Olha, na verdade, esses 5 mil reais, se você for uma pessoa que ganha bem, ele é menor do que o aporte que você geralmente faz. Bom, se é menor, então faz total sentido você utilizar o aporte para arcar com essa despesa do que de fato resgatar algum investimento seu. Não, mas dessa vez, esses 5 mil reais, na verdade, são para uma emergência. Meu cachorro teve que fazer uma cirurgia, e é uma cirurgia cara que, enfim, eu não tenho plano de saúde para o cachorro, eu tenho que pagar isso no meu bolso. Ok, é uma emergência, legal. Sim. Tem certeza que é uma emergência? Sim. Então você vai resgatar o valor adequado da sua reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um
montante de dinheiro que você precisa ter guardado para arcar com emergência, justamente para evitar resgatar dinheiro dos seus investimentos de longo prazo. Digamos que ao invés de resgatar, você queira investir. Poxa, legal, eu tô aqui, tô no começo, tenho dinheiro para investir, eu quero investir. Você já possui uma reserva de emergência? Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta aqui da parte de investir. Se você não possui uma reserva de emergência, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente investir na sua reserva de emergência, montar ela de fato. E aqui tem todo um processinho detalhado, se você quiser tirar um print, ler um pouco mais, mas basicamente é o dinheiro que você precisa ter guardado para arcar em momentos de emergência, justamente para não precisar resgatar dinheiro ou não precisar se afundar em dívidas quando aparecer uma emergência na sua vida. A gente não quer que emergências aconteçam, mas elas acontecem. Agora, se você já possui a reserva de emergência e você possui, por exemplo, objetivos, vai então para os objetivos de mais curto prazo. Objetivos de curto prazo, de médio prazo, tiro curto e tiro longo, que eu coloco aqui, eu explico melhor um pouco desses conceitos dentro do fluxo, mas que são objetivos que você consegue cumprir economizando e investindo. Agora, poxa, na verdade, eu quero investir aqui esse dinheiro, eu separei esse mês para colocar para longo prazo. Ok, você já possui a sua alocação de ativos definida? Você já sabe como que você vai investir? Qual que é a forma ideal para você, com os seus objetivos, com a sua capacidade e disposição de correr risco, qual é a forma ideal de investir? Sim, ok. Então você vai atualizar o valor em cada classe de ativos, nos seus controles, pode ser planilha, pode ser aplicativo, você vai atualizar esses valores, vai identificar onde que você precisa investir, vai utilizar uma estratégia específica para cada uma dessas classes de ativos que você escolher investir e aplicar essa estratégia. Simples. Olha, na verdade, eu ainda não possuo uma alocação de ativos definida, então você precisa definir a alocação de ativos que você vai utilizar antes de pensar em investir por longo prazo. Antes de sair por aí comprando ações de forma adoidada. Você precisa definir onde você vai investir o seu dinheiro. Isso aqui que eu mostrei, essa imagem aqui, é parte do fluxograma, do fluxograma que eu mostro dentro do Fluxo, que é o meu curso sobre investimentos, que a ideia é justamente essa, de te mostrar um caminho claro, prático, para que você possa investir por conta própria. Que você tenha clareza na hora de tomar uma decisão, seja uma decisão de investir, seja uma decisão de resgatar o seu dinheiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre o fluxo, vai ter um link aqui abaixo dessa aula. Por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que ficou um pouco longa, a gente está aqui quase uma hora, vai dar provavelmente uns 40 e poucos minutos, 50 e poucos minutos essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver algum feedback, algum comentário para fazer, por favor, coloque um comentário aqui abaixo, pode me mandar no Instagram também, e eu te vejo em um próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço, até mais, tchau, tchau.